Fala pessoal, vamos então agora falar no movimento circular e uniforme, o pessoal que está acompanhando aí o curso de mecânica. Então vamos nessa. O movimento circular e uniforme, botei uma interrogação para entender o porquê que tem que ser uniforme a gente está tratando. Uniforme, se tiver, pensa nesse movimento, eu tinha uma bolinha aqui e ela está realizando esse movimento, tudo bem? Eu tenho aqui então um V1, um V2, um V3 e um V4. Se for uniforme, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual ao módulo de V3, que é igual ao módulo de V4. Se não for uniforme, vamos supor que seja um movimento circular uniforme acelerado. Então aqui eu tenho um V1, aqui eu tenho um V2 maior, aqui eu tenho um V3 maior ainda, um V4 maior ainda, e quando chegar aqui de novo um V5 maior ainda, onde maior, entendeu? Maior foi bonito. Então por isso a gente vai tratar com uniforme, que todas as velocidades são iguais. Bom, vamos pensar aqui. Antes da gente começar, pensa nesse objeto. Esse objeto está sofrendo várias forças, tá vendo? Um F1 aqui, um F2, um F3, várias forças aí. E somando tudo, vamos supor que tem uma força resultante para cá. Né? Vetor, aulas de vetores, aula 1, somei tudo e deu uma força resultante para esse lugar. Para qual lugar, para onde esse bloquinho vai começar a andar, se ele tem uma força resultante? Para cá. Ele vai começar a andar para cá mesmo. Porque força resultante é massa vezes aceleração. Para onde você acha que vai estar a aceleração desse cara? A aceleração dele vai estar exatamente para cá também, ó. A aceleração dele vai estar no mesmo sentido da força resultante. Deu para entender? Bom, gente, vamos continuar então, ó. Vamos falar da força centrípeta. Força centrípeta é uma força resultante. É uma força resultante. Força centrípeta é uma força resultante. Eu gosto de repetir isso várias vezes porque o pessoal esquece disso. Força centrípeta não é uma força importante, como aquelas peso normal, atrito, empuxo, não. Ela é uma força resultante. Pode ser que essa força resultante aqui, ó, seja uma força centrípeta. Pode ser. Pode ser que ela seja uma força centrípeta. Força centrípeta é uma força resultante. Então pensa aqui no meu desenho, ó. Para que eu tenha um movimento circular, eu tenho que ter uma força centrípeta, uma força que aponte para o centro, tá bom? Pode ser o atrito, pode ser, sei lá, uma corda, uma tração, pode ser qualquer coisa, tem que ser uma força resultante, tá bom? Vocês vão ver vários exemplos de forças centrípetas. E quando tiver um movimento circular, você vai pegar essa força resultante e igualar a centrípeta. E a fórmula da força centrípeta é essa aqui, ó. mv quadrado sobre r. O que você vai fazer? Você vai ter que dar uma decorada, viu? Vai ter que dar uma decorada. Força centrípeta é mv quadrado sobre r. R é o raio da minha trajetória. Então, por exemplo, eu estou exercendo esse movimento e esse tamanho aqui é o meu raio. Massa é a massa da bolinha que está rotacionando. Finge que você está rotacionando essa bolinha. Ela veio para cá, aí depois veio para cá, aí depois veio para cá. E ela fica rotacionando. É a massa dessa bolinha. Se ela tiver uma massa de 2 kg, é a massa da bolinha. A massa da bolinha não vai variar, né? Então é sempre a mesma massa aí bonitinha. Tá bom? E V é a velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade tangencial. Velocidade tangencial é esse cara, essa aqui é a velocidade tangencial. Então, por exemplo, como é um movimento circular uniforme, a velocidade dela é constante. Então vai estar aqui, ó, essa V, esse V, esse V, esse V. Gente, eu desenhei dois vetores diferentes, concorda? Dois vetores diferentes. Um vetor que é vetor de força, que é uma força resultante que eu estou chamando de força centrípeta, e um vetor velocidade. Né? Eu não escrevi, mas é o vetor velocidade, todos eles. O verde é vetor velocidade. Eu não posso misturar um vetor força com um vetor velocidade. Não faz sentido nenhum eu somar esses dois vetores. Um vetor força de Newton e um vetor de velocidade metros por segundo. Não tem sentido, então eu só quis desenhar para mostrar para vocês, tá bom? Então tá. Decorou mv quadrado sobre r? mv quadrado sobre r. Não pode esquecer. Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa é a força centrípeta. Se fosse, por exemplo, a tração, a força centrípeta, é uma corda que está rotacionando a bolinha, né? A corda. Aí você colocaria que a tração é igual a mv quadrado sobre r. Se fosse uma força elétrica, né? Aí você colocava força elétrica mv quadrado sobre r. Força magnética mv quadrado sobre r. A gente vai fazer muito isso no terceiro ano. Vamos tratar agora da aceleração centrípeta, né? Aceleração centrípeta. Você não tem que a força resultante é massa vezes aceleração? Não tem isso, a segunda lei de Newton? E eu não falei que a força centrípeta é uma força resultante?
Então quer dizer que a força centrípeta mv² sobre r. Vamos descer para a massa. Sobrou que a aceleração centrípeta é definida por v² sobre r. Definida por v² sobre r. Isso é a aceleração centrípeta, tá bom? A gente pode escrever ACP, aceleração centrípeta, v² sobre r. É só tirar a massa, né? Deu para entender? É só cortar a massa. Como aqui é massa vezes aceleração, massa vezes aceleração. A aceleração é v² sobre r. Muitos exercícios cobram. Qual que é o valor da aceleração centrípeta? v² sobre r. Eita, aceleração, né? Aceleração é um vetor? É. A força centrípeta não está apontando para o centro? Então, para onde a aceleração centrípeta está apontando sempre? Para o centro. Porque para onde a força resultante está apontando, a aceleração resultante também está apontando. Deu para entender? Bom, agora a gente vai brincar com isso aqui, ó. Um movimento circular não uniforme. Fazer um tracejado. Essa matéria aqui que eu estou falando de movimento circular não uniforme, ela é bem menos cobrada. Mas a gente tem que entender ela e é bom saber isso. Pensa só. Um movimento circular não uniforme. Eu tenho aqui uma velocidade v, v1. Aí quando chega aqui, já está maior, um v2. Quando chega aqui, já está maior ainda, um v3. Quando chega aqui, então, meu filho, nem cabe no papel, um v4 e assim por diante. É aquele barbante que você prendeu uma bolinha, uma moeda e está rotacionando e aumentando a velocidade muito, entendeu? Exatamente aquele processo. Pensa só, é um movimento circular? É. Então eu vou desenhar os vetores aceleração, tá? Vou deixar claro aqui que eu estou falando dos vetores aceleração. Bom, o vetor aceleração, se tem força centrípeta, ele está apontando para o centro. Então, esses caras aí são a aceleração centrípeta. Vou pôr aqui, ó, ACP. Não vou escrever em todos, senão o desenho vai ficar muito cheio. Mas você concorda que a velocidade também está variando? Se a velocidade está variando, essa aqui é a velocidade tangencial. Então quer dizer que existe uma aceleração que se chama aceleração tangencial. E ela está apontando para o mesmo sentido da velocidade, que é o AT. AT. E esse é um vetor de tamanho fixo, porque a aceleração não está mudando. A aceleração muda a velocidade, mas a aceleração continua constante. Então é um vetor igual. Vamos fazer esse mesmo desenho nesse papel aqui, ó. Eu tenho um movimento circular, aqui eu tenho uma aceleração centrípeta, e aqui eu tenho uma aceleração tangencial. E nesse ponto, eu tenho uma aceleração centrípeta para o centro, que vale quanto a aceleração centrípeta mesmo? v² sobre r, né? Aceleração centrípeta. E eu tenho uma aceleração tangencial para a esquerda, porque a velocidade está aumentando para cá. E esse vetor tem em módulo o mesmo tamanho desse vetor, o mesmo tamanho, tá bom? Ou seja, se a gente analisar nesse ponto, concorda que isso aqui é um vetor aceleração? Isso aqui também é um vetor aceleração? Então eu posso somar os dois, porque os dois estão falando da mesma unidade, a mesma coisa. A gente pode aplicar aqui a lei do paralelogramo, ó. E a aceleração resultante é essa. Essa aqui é a aceleração resultante. O que os exercícios fazem? Eles te dão essa aceleração resultante, eles falam, ó, a aceleração resultante vale tanto. Calcule a aceleração centrípeta e a tangencial. E ele te dá esse ângulo aqui, ó. Né? Ele te dá esse ângulo θ. Aí o que você vai fazer? Decompor, né? Você decompõe essa aceleração resultante numa aceleração nesse eixo e numa aceleração nesse eixo. Essa aqui é a tal aceleração centrípeta e essa aqui é a tal aceleração tangencial. Deu para entender como é que eles brincam? Movimento circular é uma matéria muito divertida, se você pegar a manha dela. Vamos fazer um resuminho, então? Movimento circular uniforme. O uniforme, as velocidades são iguais, certo? Eu quis dizer isso aqui, ó,